Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live do nosso evento, que é o Ciclo de Live Gen, dessa vez o mês de setembro. Começando dando boas-vindas a todos, né? E como eu sempre começo com os agradecimentos, primeiramente ao nosso participante, né, que se dispôs a estar aqui, o professor Marcos Fábio, ao grupo do GEM, né, que sempre está à frente desse tipo de evento. Isso é muito louvável. A figura do professor Eduardo Chagas, que também é um incentivador, que sempre se coloca à disposição, sempre está por trás de incentivar os alunos a promoverem esse tipo de enriquecimento intelectual, e isso, para a gente, gera um amadurecimento, né? Agradecer também às agências de fomento, né, que é o que tem nos colocado no patamar. Hoje o UFC é uma das primeiras do Norte-Nordeste, no patamar de excelência. O curso de ciências humanas vem crescendo, vem ganhando visibilidade, né? E aí hoje nós temos como convidado o professor Marcos Fábio, né? O professor Marcos Fábio para mim é uma honra, porque ele foi um dos precursores da minha carreira acadêmica. Eu conheço desde a época do PIBID, né? Foi meu coordenador. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço muito grande. Ele, o professor Hermínio, o professor Edmar, foram pessoas que eu convivi 3 anos, todo dia, à tarde e à noite. A gente estava na UVA, quando não era na UVA, era no colégio, sempre engajados, né? O professor Marcos Fábio, ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em filosofia também pela Universidade Federal do Ceará. E ele é doutor em educação, né? E o professor ainda é professor do curso de bacharelado, licenciatura em filosofia da UVA e do mestrado acadêmico também na mesma instituição. E professor do mestrado profissional em filosofia, a parceria da UFC, o Profilos, né? Parceria da UFC e o FRR. E hoje ele vem aqui trazer uma temática instigante, uma temática bem interessante, que é a questão de trabalhar a seguinte temática, ou o seguinte questionamento, né? Como inserir, na verdade, um questionamento, como inserir os conceitos hegelianos de autoconsciência, trabalho e formação cultural no nosso currículo escolar. Professor, boa noite. Uma boa noite, meu caro. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, né? Agradeço desde já ao convite do GEM, na pessoa do colega Brandão e na pessoa do professor Eduardo Chagas, né? Meu formador, né? Assim como eu fico com muito orgulho dessa apresentação por conta de o colega Brandão, né, o professor Brandão, ser nosso egresso do curso de filosofia e eu ter podido ter participado de sua formação. E o Hegel, né, de quem nós vamos falar hoje, ele tem um grupo de textos que são os discursos sobre educação. Nós vamos citá-los em algum momento hoje. E ele tem uma passagem em que ele diz justamente que o professor ele tem uma situação que é difícil de se acostumar com ela. Ele é um semeador que, ao final de sua semeadura, não consegue ver, né, os frutos, não consegue visualizar os frutos da sua semeadura, porque ele continua a semear e os frutos, as árvores, as plantas, né, elas demorarão um tempo para germinar. E muitas vezes elas germinarão já longe, né, já distantes desse professor. Então, a nossa tarefa às vezes não nos permite, e o Rego dirá, na maioria das vezes, não nos permitirá ver os frutos de nossa semeadura. O Brandão, né, esse amigo e hoje par de pesquisas e de profissão, é um desses frutos da minha docência e isso muito me honra e eu me vejo muito feliz por poder curtir esse momento de tê-lo aqui, me convidando para uma de suas atividades acadêmicas e hoje vendo também tudo aquilo que ele produziu e que ele construiu e todo o horizonte
de significados que ele está abrindo na sua carreira. Assim como eu espero estar à altura de elogios de quem me formou, né? E por isso voltar ao UFC, voltar à Universidade Federal do Ceará é sempre para mim também um motivo de muito orgulho, felicidade e principalmente responsabilidade, porque no caso eu sou formado pela filosofia da UFC e pela Faculdade de Educação da UFC. Então, no caso, eu tenho um carinho muito grande por esses dois centros de formação, porque eles participam, eles participaram, eles me formaram enquanto docente e enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo. Eles participaram da minha Bildung, da minha formação cultural. E hoje o que eu tenho a oferecer aqui enquanto discussão, enquanto pesquisa, enquanto docência, é fruto muito da semeadura dos profissionais e da estrutura que essa instituição me forneceu. O debate que hoje eu vou propor para vocês é um desafio que eu estou me impondo enquanto formador de professores, formador de um curso de licenciatura. Como o Brandão bem colocou, eu sou professor de um curso de licenciatura em filosofia aqui na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará, e também sou membro do colegiado do mestrado profissional em filosofia, que é uma proposta justamente de trabalhar com profissionais, né, já formados, já exercendo a profissão da docência em filosofia e discutindo pesquisas de aperfeiçoamento, de melhoramento, de avanços para o ensino de filosofia. Então, enquanto esse profissional, né, em essa função que eu exerço, eu estou em um momento da minha caminhada de tentar vincular a teoria, toda a formação teórica que eu obtive com as minhas pesquisas, com essa prática de formação docente. Com essa preocupação, então, eu lancei essa temática. Como trabalhar 3 conceitos hegelianos no currículo escolar. Que conceitos são esses? O conceito de autoconsciência, o conceito de trabalho e o conceito de formação cultural, que em alemão é a Bildung, que é a forma alemã de representar o conceito de humanitas latino, que é a forma latina de representar o conceito de paideia grega, né? E aqui eu sempre gosto de fazer essa analogia, essa relação com todas as vênias, com todas as a contextualização, eu gosto de relacionar esses conceitos ao conceito de ser mais freiriano, né? No ano de 100, nós estamos comemorando 100 anos de Paulo Freire. O conceito de ser mais proposto por Freire lá na Pedagogia da Autonomia, ele me ajuda muito a pensar esse referencial hegeliano para uma realidade docente, para uma realidade pedagógica, didática. Então, no caso, vou fazer essa discussão com vocês, pautando os nossos desafios de propor um currículo de formação de uma geração para ensino fundamental e para ensino médio. Vai ser voltado especificamente para a filosofia. Eu vou discutir filosoficamente o currículo, certo? Eu vou discutir os parâmetros, as leis, a BNCC. No caso, em alguns momentos nós vamos entrar um pouco nessa discussão, mas esses parâmetros mais técnicos eu não vou entrar neles assim, eles vão servir mais como pano de fundo para nós pensarmos as dimensões e as consequências de aplicação desses conceitos hegelianos, né, e os desafios de aplicação desses conceitos hegelianos. O que eu vou propor aqui é novo, o que eu vou propor aqui é original, o que eu vou propor aqui é uma solução a uma demanda, a problemas educacionais vivenciados
pela realidade brasileira, cearense, nordestina, semiárida? De certa forma, não. Por quê? Porque isso é fruto de um processo também de aprendizagem que eu venho tendo na discussão, tanto com meus pares, tanto nesse momento pandêmico, onde nós estamos tendo a oportunidade de conversar com pessoas que normalmente nós não teríamos acesso tão fácil por meio das redes sociais, e assistindo muitas lives e conhecendo muitas realidades docentes e de processos de ensino-aprendizagem, e principalmente pelas experiências que eu venho tendo com meus alunos, com meus formandos, né? E pela experiência que eu venho tendo pelo PIBID e pela residência pedagógica, que eu participei dos dois programas, eu colhi algumas perspectivas interessantes para discutir essas questões com vocês. Então, não, em muitos pontos, não é algo novo, até porque existem pessoas que já estão exercendo isso e exercem com muita competência. Então, será uma exposição, né, sem nenhum objetivo, sem nenhuma meta de que seja algo original, mas que seja uma proposta de discussão, certo? Primeiramente, para nós entrarmos nessa discussão de aplicação, nós temos que saber o que são essas coisas, o que são esses conceitos. A filosofia hegeliana é conhecida na história da filosofia por sua complexidade. Na filosofia antiga, nós conhecemos a figura de Heráclito, que é conhecido como o Obscuro. Mas esse título poderia muito bem ser dado também a Hegel, que os seus amigos conheciam como o Velho, ou chamavam como o Velho, justamente porque em assuntos mais corriqueiros, ele sempre tinha um tom mais sério, né? Então, sempre foi uma pessoa mais cinza, vamos dizer assim, no seu tratar com os demais. E essa seriedade, ela é vista na sua filosofia. Esse tom cinzento, essa cor, inclusive, se torna conceito na própria escrita hegeliana. Lá, em uma de suas obras, que é A Filosofia do Direito, no prefácio à Filosofia do Direito, nós temos duas frases que são emblemáticas do seu pensamento. A primeira frase é que a filosofia só levanta seu voo ao entardecer. Isso se tornou, né, assim como a coruja de Minerva, a filosofia só pode falar sobre o que aconteceu, só pode falar sobre aquilo que ela vivenciou, sobre aquilo que ela experienciou. Então ela tem que ter a paciência do conceito, ela tem que esperar o conceito aparecer, o conceito se desenvolver, ela tem que compreender as coisas antes de emitir uma opinião. E, em continuidade, nesse mesmo livro, o Hegel tem outra frase que diz: a filosofia, então, depois que ela alça seu voo e capta o acontecido, ela pinta o seu cinza sobre o cinza da realidade. E é muito interessante essa perspectiva hegeliana. Ela vai dar a sua interpretação sobre o real, só que ela não vai colorir o real ao seu bel prazer. Ela não vai impor a sua leitura do real, porque isso seria uma perversão do real. Então, se o real é cinza, ela vai fazer o quê? Ela vai emblematicamente pintar o seu cinza, a sua percepção do real sobre o real. Esse é um desafio que Hegel se impõe à filosofia, né, de partida. Então, quando ele pensa os seus conceitos, quando a sua filosofia sistemática ela elabora uma série de conceitos, em nenhum desses conceitos você pode perder de vista essa perspectiva de que a filosofia ela tem que experienciar aquilo que ela fala, ela tem que vivenciar aquilo que ela fala. Então, todo o processo filosófico, ele necessariamente parte de uma mediação. Ele não pode partir daquilo que na época de Hegel se chamava uma intuição intelectual, ou seja, você parte
de um princípio não fundamentado. Um princípio que é um pressuposto que você tem, que está aceito de forma comum pelos seus pares, e daí você pode partir no filosofar com esse fundamento. Né? Por exemplo, que Deus existe. Certo? Então você parte desse conceito e a partir de então você erige todo um sistema teológico, filosófico, ético. Então, no caso, o Hegel diz: eu não vou me propor a isso. Tudo aquilo que eu filosofar, tudo aquilo que eu propor enquanto discurso filosófico, eu vou tentar fundamentar. O que faz com que a sua filosofia se torne um processo extremamente complexo, extremamente difícil de ser apreendido. Por quê? Porque ele cobra de nós que nós o acompanhemos nesse processo detalhista de compreensão da realidade. Ele quer que nós o sigamos nesse processo de explicar a realidade, entendendo cada passo dessa explicação da realidade. É interessante porque o conceito de explicação, se nós formos fazer uma etimologia da palavra, ele tem a ver com plica, que quer dizer parte, e ex, que quer dizer pôr para fora, né? Expor. Então, explicação é expor as partes, né? Externalizar as partes que compõem esse elemento. Então, quando nós nos propomos a explicar algo, nós estamos expondo parte por parte a composição, o desenvolvimento, os processos que compõem esse algo. E é isso que o Hegel quer que nós façamos. Não por acaso o seu pensamento é um pensamento dialético. Quando nós ouvimos essa palavra, uma chave de leitura muito boa para nós entendermos melhor a dialética é pensar que todo pensamento dialético ele é estritamente relacional. Pensar dialeticamente é relacionar as coisas, certo? Quando você não pode manter as coisas separadas, elas estão vinculadas, elas estão ligadas. Esse vínculo ele é intrínseco, ou seja, as coisas elas precisam umas das outras para fazerem sentido. Essa uma chave de leitura que eu utilizo para explicar a perspectiva dialética, né, na filosofia. Pensando com esses elementos, então a filosofia do Hegel ela se articulou em um sistema que ele elaborou alguns livros para expor esse sistema. Para que esses livros exponham esse sistema, eles tiveram que ser articulados pelo filósofo. E isso é uma discussão muito grande que aqueles que pesquisam Hegel profundamente, os especialistas, né, os hegelianos, têm que, têm que se tem que se voltar a trabalhar sobre isso, porque o Hegel, ele desde quando, a partir de que momento de sua vida filosófica, ele teve clareza do sistema, dos momentos do sistema? Em 1807, já com seus 37 anos, ele escreve A Fenomenologia do Espírito, que é uma introdução ao sistema da ciência. Depois, em 1812, ele escreve A Ciência da Lógica, que é o primeiro momento do seu sistema da ciência. Então, o primeiro livro, que é a Fenomenologia do Espírito, é uma introdução. O segundo livro, que seria a Ciência da Lógica, é a primeira parte. Depois, aí ele o escreve em 1812 e a segunda parte dessa mesma obra em 1816. 1816, 1817, ele se propõe a ir para a Universidade de Heidelberg, e lá ele apresenta o seu sistema de uma forma compendiada, a partir de um manual. E aí nós temos, entre 1817 e 1818, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que é dividida em 3 tomos, 3 volumes. Lógica, Filosofia da Natureza, Filosofia do Espírito. Feito esse caminho, então, há de se pensar que em 1818, Hegel tem o sistema
todo pronto na sua cabeça, né? Em 1820, 1821, completou agora, né, aí as suas 200 de anos, a Filosofia do Direito, praticamente o último livro publicado, né, por Hegel, é lançada. Depois, nós temos uma série de cursos que Hegel ministra na universidade. Filosofia da religião, filosofia da história, história da filosofia, cursos de estética. Ele volta a discutir a enciclopédia por mais 3 vezes. Em 1827, ele refaz partes da enciclopédia, logo ele mexe no sistema. Em 1830, ele também refaz esse sistema. O que faz com que os estudiosos de Hegel pensem, quando é desses momentos, né, porque ele morre em 1831, quando é que ele para e pensa, pronto, esse daqui é o meu sistema? Não dá para a gente saber, porque antes de morrer, em 1831, ele estava revisando a primeira parte do sistema, que era a ciência da lógica. Aí ele morre. Né? Então, no caso, note que nós estamos falando de um filósofo que tem uma proposta extremamente complexa, extremamente difícil, enquanto proposta mesmo, para que ele realize, e ele é ciente disso, das dificuldades que ele possui para a efetivação desse seu sistema. E para nós que estudamos esse filósofo, que lemos, também nós vamos enfrentar uma grande dificuldade de acompanhá-lo nesse processo. Por quê? Porque existem muitas mediações. Ele pressupõe uma leitura, uma carga de leitura muito grande, não só em filosofia, em muitas outras áreas. Certo? Esse é Hegel, tá? E esse é o sistema do Hegel. Nesse sistema existe uma série de conceitos que tentam apresentar uma sistematização da realidade, que parte desde a ideia mais abstrata possível, que é o conceito de ser, quando nós dizemos que algo é alguma coisa, então nós dizemos uma coisa bem geral, algo é, até a objetivação desse ser, que é o Estado, que é a vida social, que é a vida estabelecida a partir de uma convivência baseada nas leis, baseadas na relação entre os estados, baseada no nosso convívio, nas instituições. Então, uma coisa bem concreta, bem objetiva. Então, você parte de algo bem abstrato para chegar em algo bem objetivo. Certo? Esse é o caminho que Hegel traça no seu sistema. Partir de algo metafísico e chegar em algo político, né? Algo do dia a dia, algo do cotidiano. E assim explicar a realidade para nós. Essa foi a proposta. Dentre os conceitos que ele utiliza para organizar essas ideias, esse sistema, existe a ideia de autoconsciência. E é claro que para entender a autoconsciência, nós temos que entender a consciência. E aqui é a primeira parte da minha exposição teórica de hoje, né? A consciência em Hegel, ela é um momento epistemológico, é um momento onde o sujeito que se depara com algo que ele não conhece, que é basicamente o início de todo filosofar, ele se lança a tentar entender o que é aquilo. Aquilo que ele não conhece, que surge para ele, é um fenômeno. Esse fenômeno é visto por esse sujeito que conhece enquanto um objeto. Certo? A consciência, a percepção, a compreensão de que algo está ali e de que esse algo possui um sentido, possui um significado, isso é um momento de conscientização. Eu estou tomando consciência de que existe um mundo, de que existe algo além de mim. E automaticamente, quando eu vejo o mundo, eu percebo que alguém está
vendo esse mundo, alguém está percebendo esse mundo. Quem? Eu. Então, nessa relação entre sujeito e objeto, surge a consciência, surge o eu, né? Surge o sujeito. Só que, para que eu saia desse binômio, né, dessa relação dual entre sujeito e objeto, o Hegel propõe, no primeiro livro que eu citei, que é a Fenomenologia do Espírito, um caminho de formação. Porque nós não podemos permanecer, segundo ele pensa, em uma unilateralidade, em um mundo dividido, um mundo entre o sujeito e o objeto. Porque isso gera muitos problemas, problemas de cunho ético, de cunho epistemológico, de cunho estético, de cunho político, certo? Que a tradição filosófica encontrou ao longo da história. Aí, no caso, e nós vamos ver que isso gera também um problema pedagógico, certo? Um problema educacional. Nós estabelecermos que existe um objeto e um sujeito que conhece o objeto. E isso já resolve tudo. Existe o cognoscente e aquilo que é conhecido. E pronto. Não é só isso que acontece. Né? No processo de educação existe algo a mais. Não é só conhecer o que aparece para mim. Essa relação é muito mais complexa do que parece. Certo? Aí, no caso, o Hegel diz, nós temos que a consciência, ela tem que passar por um caminho, por um processo de desenvolvimento. Esse processo é um processo cultural, é um processo de assimilação da cultura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai passar de um processo natural, um processo baseado simplesmente nas relações fenomênicas da natureza, as relações sensíveis, para uma relação inteligível, para uma relação cultural, para uma relação espiritual, para uma relação onde a razão, o pensamento vai estabelecer uma ordem nessas sensações, nessa natureza, né? Então, a consciência ela tem que ser capaz de entender esse processo e para isso ela tem que ser formada para isso. Nesse processo de formação da consciência, nós vamos passar por algumas etapas. A primeira etapa é uma certeza sensível, nós vamos conhecer as coisas a partir do nosso toque, da nossa sensação, da nossa visão, do nosso paladar, do nosso olfato, certo? Nós vamos ter acesso direto ao mundo a partir dos sentidos. Mas nós vamos ver que os sentidos eles nos dão informações que por si só elas são muito efêmeras. Tá? Eu sei o que essa parede aqui é enquanto eu toco nela. Depois que eu toco, só me sobram memórias, né? Só me sobram lembranças do que foi essa experiência de ter tocado na parede. E então eu tenho que aprender o que é que eu faço com essas memórias, o que é que eu faço com essas informações, o que é que eu faço com esses dados que eu possuo. Aí, no caso, entra a questão do entendimento a questão de eu entender como é que eu relaciono essas ideias com essas experiências. Aí eu começo a entender que a minha relação para com o mundo fenomênico, com o mundo que eu vivencio, ela é muito mais complexa do que simplesmente receber informações que os sentidos me enviam. Por quê? Porque eu descubro que a minha consciência, ela não é só algo inteligível, ela não é só algo que recebe informações e processa informações, porque essas informações geram em mim necessidades, demandas, paixões. E aí eu estou sendo extremamente sintético, certo? Para nós chegarmos ao conceito de autoconsciência. Essas paixões geram em mim desejos e esses desejos vão fazer surgir em mim, surgir na consciência, uma nova etapa.
nesse processo de desenvolvimento. Uma etapa que tem a ver com conceitos que antes não estavam em discussão, conceitos como a questão da, é, da solução dessas demandas, né, da resposta a essas demandas, da satisfação dos desejos. Essa satisfação dos desejos tem a ver com a minha liberdade, tem a ver com a minha saciedade, como é que eu sacio esses meus desejos, né? E nesse processo, eu descubro que ela urge, né? Ela precisa ser satisfeita. E nesse processo de satisfação da vida, que a consciência agora descobre que possui, ela se sente viva, ela vai ter que se arriscar nesse processo, que é algo que é novo, né, para a consciência. Que aquilo não vai ser dado para ela de graça, ela não vai receber as coisas de graça. Ela vai ter que se arriscar, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que ir atrás dessa satisfação desses desejos, que agora ela descobriu que possui. E nessa ida à satisfação dos desejos, ela vai descobrir que a vida está relacionada também com a morte. E nessa relação entre vida e morte, aí nós chegamos à descoberta de que essa relação que o sujeito tem com o objeto, ela tem que passar necessariamente por uma mediação. E é quando entra essa palavrinha, mediação, que o conceito de autoconsciência vai aparecer na obra do Hegel. Porque a consciência, ela vai perceber que assim como ela se relaciona com o mundo, assim como ela deseja, ter os seus, pretende que os seus desejos sejam supridos, outras consciências também o terão, o farão, entende? Ela entende que ela passa por um processo que todas as consciências passam. Então, isso desperta na consciência algo que para ela é novo. Né? Ela tem que se relacionar com algo que é diferente dela. Que antes, esse algo que era diferente dela era algo inerte, era um objeto, certo? Mas ela percebe que essa relação entre ela e o objeto é uma relação que é compartilhada enquanto um coletivo, né? Se houver consciências, essas consciências passam pela mesma experiência que ela passa. E aí ela entende que a mediação é um processo que ela tem que passar. Ela não pode se abster desse processo de mediação. Essa mediação que antes ela viu acontecer, que ela percebeu que acontece nela, quando ela quer viver, ela tem que se arriscar a, quem sabe, morrer. Então, há um meio termo entre vida e morte, né? E aí ela percebe que nesse arriscar-se, ela está se arriscando também a se relacionar com outras consciências. Quando ela percebe que essa relação com o mundo é uma relação de mediação, aí o Hegel vai usar de uma historinha, né, para nos mostrar o que é que se passa no interior da consciência, que é a dialética do senhor e do escravo, do senhorio e da servidão. Essa consciência, ela quer satisfazer os seus desejos. Então, ela é senhora dos seus desejos. E ela quer ter esses desejos satisfeitos e quer gozar. Ela quer se satisfazer com as soluções dadas, né, para suprir esses desejos. Por outro lado, existe uma,
uma esfera dessa consciência que ela tem que trabalhar, que é a consciência escrava. Essa consciência escrava, ela existe para suprir as necessidades da consciência senhora, da consciência senhor. Então, ela trabalha o mundo em busca de dar satisfação aos desejos da consciência senhor, da consciência senhoril. Né? Quais são os problemas dessas duas figuras? Note que são duas coisas que acontecem dentro da própria consciência. Ela quer satisfazer, ela quer gozar, né? Ela quer satisfazer os seus desejos, e nisso ela é senhora, e ela tem que produzir a satisfação desses desejos. Ela tem que trabalhar a terra, ela tem que realizar o processo de solução das demandas dos desejos. Só que se ela trabalha a terra, ela não goza, porque ela não tem tempo de gozar a terra, o resultado do seu trabalho, porque ela tem que satisfazer os desejos a todo instante. Então você tem uma cisão aí na consciência. Um lado da consciência quer só gozar e o outro lado só trabalha. O que é que você gera aí? Uma consciência dividida que não consegue entender os processos do mundo. Uma consciência que não é capaz de se relacionar com o mundo. Uma consciência que não é capaz de satisfazer seus desejos, nem de constituir para si nenhum tipo de mundo. Então, ela tem que perceber que tem que haver uma relação, ela tem que estabelecer uma relação entre esse lado senhor e esse lado escravo. Como? Ora, o senhor, ele poderia, você pensa, são duas opções. Primeira opção, o senhor poderia aprender a trabalhar. Só que se ele aprende a trabalhar, ele vira o quê? Ele se torna necessariamente escravo, né? Só que ele não quer, ele quer só gozar. O outro lado é o lado do escravo. E ele tem que perceber que ele está produzindo algo e ele tem que gozar desse algo. Então, na historinha do Hegel, a saída está na elevação do escravo para que ele se liberte. A liberdade da consciência tem que surgir da conscientização do escravo. Mas note, é a mesma consciência, certo? Feito isso, então, no caso, o escravo, através do trabalho, através do cultivo da terra, através da criação, através da resposta às necessidades que ele, através do trabalho, é capaz de fazer, ele responde às necessidades e ele compreende que ele pode também fazer aquilo para si. E quando ele faz isso, aí a consciência alcança a autoconsciência. Ela não está mais cindida. Aí o livro continua. Mas note, o conceito, então, de autoconsciência está baseado em quê? Está baseado numa percepção da consciência de que a sua relação para com o mundo é uma relação de reconhecimento, é uma relação de mediação. Eu preciso me reconhecer como outro do outro. Eu preciso aprender que eu tenho que me relacionar, seja com o mundo, seja com as outras consciências. Essa percepção, ela é muito importante para que a consciência possa se formar. Então, o conceito de autoconsciência em Hegel, ele é vital. Já entramos no conceito de trabalho. O conceito de trabalho aqui, ele não deve ser encarado como o trabalho que nós realizamos todos os dias, né? Por exemplo, eu estou trabalhando agora, enquanto exercendo a função de professor, certo? Exercendo a minha docência, pelo qual sou pago como servidor do Estado do Ceará. Então, no caso, esse meu trabalho remunerado aqui,
ele tem, sim, ele cai sob a definição e o conceito de trabalho, mas o que o Hegel está trabalhando é aquilo que dá significado a isso daqui, é um conceito ontológico de trabalho, que é o quê? O conceito de mediação em vias de uma finalidade, em vias de um telos. Que telos é esse? É o telos de realização humana, que o Karl Marx depois vai se apropriar desse conceito também, Professor, só interrompendo 5 minutos, viu? certo? Esse conceito de trabalho, ele é importantíssimo para nós entendermos essa dimensão que o Hegel quer estabelecer no processo de formação da consciência. Ora, nós alcançamos a autoconsciência a partir do trabalhar, da compreensão de que nós devemos criar, de que nós, ao trabalhar a terra, ao trabalhar a criação de satisfação das nossas necessidades, nós nos compreendemos enquanto seres no mundo, relacionados, reconhecidos, né? Reconhecemos o outro e compreendemos que nós somos um outro do outro. Então, nesse processo de trabalho, esse trabalho que está relacionado à terra, mas também está vinculado à satisfação de necessidades minhas, mas não somente minhas, não somente particulares. O trabalho, como ele vai mostrar lá na filosofia do direito depois, também está relacionado à satisfação das necessidades coletivas. Então, o trabalho, ele é, em essência, uma ação de reconhecimento social, enquanto eu me ponho enquanto um sujeito que faz parte de uma coletividade. Eu reconheço-me enquanto parte de uma coletividade e reconheço essa coletividade como é, um elemento para o qual eu trabalho, para o qual eu me vinculo. Eu necessito da coletividade, né? É o ideal de ethos. E, por último, esses dois elementos, a autoconsciência e o trabalho, estão vinculados a um ideal de formação cultural, de Bildung. A formação cultural tem a ver com a apreensão desses processos de evolução, de civilização, de conhecimento humano. O que nós produzimos é, é, enquanto humanidade, né? Os progressos que nós tivemos enquanto, né, os nossos processos civilizatórios, né? E principalmente aquilo que nós acertamos e erramos. Então, a Bildung, ela faz parte de um processo histórico. A formação cultural, ela não tem a ver apenas com um aspecto teórico e nem apenas com um aspecto filosófico ou intelectual. Ela tem a ver com um aspecto cultural, histórico, linguístico, antropológico, estético, social, político. Para nós, hoje, o mais importante desse conceito hegeliano é a dimensão política que ele traz. Para nós entendermos essa estrutura proposta pelo Hegel enquanto políticas públicas. As políticas públicas, elas têm que ter essa dimensão de formação. E aí eu dou o meu salto para o currículo aqui, certo? Então nós temos a autoconscientização, nós temos o trabalho e nós temos a formação cultural. Esses três elementos hegelianos, eles podem e devem, na minha percepção, nos auxiliar a pensar o currículo escolar. Mas não apenas pensar o currículo escolar, mas realizar o currículo escolar. Nós temos hoje um sistema de educação brasileiro, né, que passou por inúmeros processos de ruptura. Nós sabemos na história, né, do sistema educacional brasileiro as várias rupturas que nós tivemos, e essas rupturas não necessariamente se comunicam entre si. São projetos muito díspares. A única identidade que há desses projetos é um ideal que se manteve de 30 anos para cá,
quem sabe até um pouco mais, de um ideal bem neoliberal que vem guiando os nossos sistemas de ensino, né? Então, no caso, esses ideais, eles estão estabelecidos em cima sobre uma série de princípios que regem essa, esse sistema. Essa proposta nos deu uma série de documentos. E esses documentos de âmbito nacional e de âmbito estadual e municipal, eles regem as nossas escolas. Os nossos currículos, eles têm por uma obrigação legal que responder a esses documentos. Então, eu não vou propor aqui que ninguém entre agora chutando balde, vamos dizer assim, e entre em choque direto com o que está legislado. No entanto, nós temos condições, e mais do que condições, nós temos a necessidade, o dever de fazer a leitura e a discussão, aprimoramento e, quem sabe, até a revisão de muitos aspectos desse sistema, e isso se faz a partir de uma perspectiva política, que a Bildung nos ensina. Esses ideais hegelianos, eles têm que estar presentes nos nossos currículos. Então, quando existe, por exemplo, a ideia de cidadania no currículo, esse conceito de cidadania, ele tem que ser visto, na minha concepção, a partir dessa minha leitura de autoconsciência, trabalho e de formação cultural, a partir de uma formação para um indivíduo que não apenas respeite leis, ele tem que ser não apenas um respeitador de leis, mas um formulador de leis, um revisor de leis. Ele tem que ser uma pessoa que contribua com a formulação de leis, que revise as leis, que atualize as leis. Porque senão essa formação ela é incompleta. Numa perspectiva, se nós pensarmos em outras partes do nosso currículo, aonde nós temos uma série de princípios que regem aspectos éticos, aspectos multidisciplinares, aspectos de formação para o mundo do trabalho. Nós temos que pensar o que é o mundo do trabalho. Olha o conceito de trabalho hegeliano, o conceito de desenvolvimento da consciência para se chegar a uma autoconsciência. Então, o trabalho, ele pode estar desvinculado do conceito de lazer? Não, porque o conceito de formação humana, o conceito de formação cultural hegeliano, ele traz para dentro de si esse aspecto estético. Então, pensar a dimensão de uma formação do trabalho, como as escolas profissionalizantes, né, as escolas em tempo integral ou escolas técnicas trabalham, não podem pensar isso sem considerar ou desconsiderando aspectos como o lazer. Isso tem que fazer parte da nossa discussão curricular. Por quê? Porque essa formação hegeliana, ela nos convida, né, a partir dessas dimensões, a pensar para além, né, a pensar o que está implícito nessas discussões. Então, se você quer formar para o trabalho, se o trabalho é a discussão, então, se trabalha em nome de quê? Em nome da sociedade. O que é uma sociedade? O que é que isso implica? Quais são as implicações da vida social? Aristóteles dizia que é a vida boa. Aristóteles dizia que é a busca pela felicidade. O que é que isso significa? Então, aspectos outros, como eu dei aqui o exemplo do lazer, eles são possíveis de serem discutidos no currículo quando você considera esses aspectos mais filosóficos que o Hegel trabalha. Porque o indivíduo que é formado para a autoconscientização, o indivíduo que é formado a partir de um ideal de trabalho que considera esse aspecto mais formativo, humano, o indivíduo que é formado a partir de uma perspectiva de formação cultural, ele tem que receber uma formação curricular que contemple essa proposta, que o leve a vivenciar essa proposta, né? Essa proposta de formação integral.
Aí sim a paideia é formada, a paideia deixa de ser um conceito e passa a ser uma vivência, aí sim a humanitas deixa de ser um conceito e passa a ser uma vivência, aí a Bildung deixa de ser uma vivência, passa a ser uma vivência, e nós seremos mais, como dizia o Paulo Freire. Sempre esse conceito freiriano me encanta, né? Nós seremos mais, e eu concluo com o Paulo Freire e abro agora para a gente discutir um pouco mais essa parte mais curricular. Grato pela atenção de todos. Parabéns, professor, pela exposição. Eu vou começar com um questionamento. Você citou aí em Hegel a questão, talvez uma dimensão ou um aspecto da consciência, ela como escrava. É possível definir, a partir de Hegel, já que é uma outra categoria que se fala tanto hoje, principalmente na filosofia, sociologia, na área de educação, a categoria do trabalho. É possível definir, a partir de Hegel, uma relação entre essa consciência escrava e a categoria do trabalho? Aí no caso, a categoria de trabalho, né, ontologicamente falando, né, e aí é interessante a gente captar essa dimensão. Né? Quando nós analisamos algo a partir de sua dimensão ontológica, nós estamos querendo trabalhar essa essencialidade, esse ser, né, desse conceito. O conceito de trabalho a partir da sua dimensão ontológica. Quando algo nos é essencial, quando nós dizemos isso, olha, o trabalho é essencial ao indivíduo. Isso dá a essa categoria um peso muito grande, um peso muito relevante. Isso quer dizer que o trabalho me constitui enquanto ser. Isso quer dizer que sem o trabalho eu não sou. Isso é muito caro. Então, a maioria dos intelectuais, dos pensadores, filósofos que pensaram o conceito de trabalho, eles dotaram esse conceito dessa dimensão ontológica. Então, isso faz do conceito de trabalho um conceito importantíssimo para definir o ser humano. Entendeu? Então, quando você vincula a ideia de trabalho, como Hegel fez, a ideia de formação, ele está dizendo que o processo de ser, o processo de ser humano, de ser homem, ele passa justamente por um desenvolvimento. Né? Esse desenvolvimento, ele passa por uma mediação, e essa mediação é o trabalho. Então, ele colocou o trabalho como uma espécie de órgão, como uma espécie de instrumento, como um instrumento de mediação para a nossa finalidade, para o nosso telos, que é ser humano, nos tornarmos aquilo que somos, né? Usando a expressão de Píndaro, né? Que o Nietzsche tanto gostou. Né? Torna-te aquilo que és. Então, no caso, a perspectiva de você vincular, então, o trabalho a um processo de formação foi o que o Hegel fez. Aí, até aí, tudo parece muito tranquilo. Só que aí, o Hegel, ele usa o exemplo do escravo. E é claro que quando Hegel ele usa esse exemplo lá na fenomenologia do espírito, ele não tem a pretensão de ser nenhum abolicionista. Né? Ele não tem a pretensão de levantar nenhuma bandeira pelo fim da escravidão, certo? Pelo fim da escravatura. E ele simplesmente está usando um exemplo didático, pedagógico, né, na percepção dele, que os seus contemporâneos que o lessem, eles entenderiam muito bem esses processos. A figura do escravo é uma pessoa que trabalha, mas que não goza do trabalho. Ele não lucra com aquele trabalho. Ele não satisfaz os seus desejos com aquele trabalho. Então, é um contrassenso o trabalho para o escravo, porque se o trabalho possui essa dimensão formadora, né,
dimensão educadora, ele, nas mãos do escravo, ele perderia completamente essa dimensão. O trabalho deixaria de ser o que é, porque o trabalho não constituiria humanidade para com o escravo. E essa é uma situação absurda. Então, quem sabe o Hegel, mesmo sem ter esse interesse total, né, ele nos deu uma chave de leitura muito interessante, inclusive para criticar a escravidão, né? Não por acaso que depois a dialética do senhor e do escravo vai ser apropriada por uma série de outros pensadores que vão fazer uma crítica direta às relações trabalhistas, às relações injustas de trabalho, a partir da dialética do senhor e do escravo, porque uma pessoa que não goza dos feitos do seu trabalho e uma pessoa que não se realiza no seu trabalho, então ele está pervertendo, ele é um contrassenso, porque ele está fazendo algo que logicamente não deveria ser possível, porque se o conceito de trabalho é necessariamente que o trabalho forma, então como é que alguém que trabalha continua deformado, continua informe? Então, olhando por esse lado, estabelecer uma relação entre o conceito de trabalho e o conceito de servo, isso é algo que tem que nos colocar apenas, como dizia o Albert Camus, né, uma absurdidade, né? Isso é um absurdo. Você tem que perceber algo que não é um contrassenso. Você não pode manter essa situação. Então, a dignidade do trabalhador, ela é algo que é irrenunciável, conceitualmente falando, teoricamente falando. É muito interessante nós percebermos assim, para que é que serve filosofia? Para que é que serve nós pensarmos os conceitos? Né? Serve justamente para isso, para nós vermos e denunciarmos o absurdo da prática do real. Né? Então, no caso, quando você pensa que alguém está sendo deformado ao trabalhar, você tem que pensar, tem algo errado aí. Quando alguém diz que, quando o conceito de trabalho ele vira, né, o conceito pesaroso de algo que deforma, algo que você chega a chegar numa síndrome de burnout, entende que você tem algo errado. Está errado, as relações trabalhistas estão erradas. Quando eu não gozo, quando eu não consigo os elementos de minha subsistência, e mais do que isso, quando eu não consigo a satisfação do meu desejo a partir do trabalho, tem algo errado. Então, quando eu formo para o trabalho, quando o trabalho, o conceito de trabalho estiver presente em qualquer documento educacional, quando ele estiver presente em qualquer documento escolar, e quando ele for lançado em qualquer dimensão em uma sala de aula, ele tem que ser levado a partir dessa relação de dignidade, a partir dessa relação de realização, a partir dessa definição de formação, certo? É para isso que serve compreender bem os conceitos. Então, a relação que há entre trabalho e servo, ela é uma relação de absurdo, é uma relação de denúncia. Né? Nós temos que, quando ela surgir, nós temos que perceber o contrassenso que ela é. E na dialética hegeliana, isso se torna claro. O escravo, ele é a instância de virada, a instância de de realização da dialética, o momento em que a autoconsciência se realiza. Por quê? Porque o Senhor, ele quer ter um escravo para satisfazer a sua necessidade. Então não é do Senhor que vai vir o momento de virada. A revolução não vai vir do Senhor na dialética do Senhor e do escravo. Ela tem que vir porque ele está satisfeito com o trabalho do escravo. Entende? Ele está numa situação muito tranquila. A situação do servo é que ele possui os meios de satisfação de necessidade, mas ele não percebe que ele pode
ser senhor de si e gozar daqueles meios também, assim como o Senhor é. Não é que ele vai se tornar o Senhor e deixar o Senhor à míngua. Entende? Não é que. Qual é o problema dessa relação no Hegel? É você pensar assim: o escravo vai se libertar e vai deixar o senhor morrer. Porque o senhor, ou ele aprende a trabalhar, ou ele morre. Não, note, é uma mesma consciência. Nunca esqueça disso. É uma consciência que está cindida, que está confusa. Então, quando o escravo toma consciência de si, é a consciência que toma consciência de si. Então, nesse momento, há uma dialeticamente há uma relação, uma unidade entre o senhor e o escravo no livro do Hegel. O escravo não na sua condição de ser um explorado, mas na sua condição de ser um trabalhador que cria a satisfação de desejos. E o senhor no sentido de que ele é aquele que goza, ele é aquele que é dono de si, é aquele que demanda. Então, há uma costura aí, há uma unidade. A consciência, ela é autoconsciência quando ela tanto demanda quanto ela mesmo se satisfaz. Então, essa é a resposta do Hegel no final da dialética do senhor e do escravo. E daí você parte para a razão, para a lógica, né? Para o logos. E aí a história se dá nesse momento. Né? O espírito surge no mundo nesse momento, a cultura surge no mundo nesse momento. A religião surge no mundo nesse momento. Aí o livro vai, aí o sistema está pronto. Quem compreende isso está pronto para filosofar, segundo Hegel. Né? E na minha concepção aqui, quem conseguir fazer com que os seus alunos vivenciem essa experiência, né, e entendam que eles não estão no mundo simplesmente para trabalhar, né, para trabalhar, e que eles também não estão no mundo simplesmente para gozar, que há uma relação intrínseca entre esses dois momentos, né? De realização, isso é que é se realizar enquanto ser humano, porque a sociedade precisa de pessoas que tanto contribuam quanto se satisfaçam em ser sociedade, porque gozam dos produtos que a sociedade produz, e aí eles se tornam um Estado por conta disso, né? É o final do sistema do Hegel. Quando nós colocamos isso no currículo, eu creio que a educação ela se realiza de uma forma mais efetiva. Né? Muita gente consegue fazer isso de uma forma muito, muito boa. Né? E é isso que eu vi no decorrer da minha docência. Professor, acho que seu áudio falhou. Opa, pronto. Prontinho. Desde já agradeço pelos colegas que estão aqui se manifestando no chat. Obrigado. Obrigado, Poliana, Ayrton, Aline. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Né? É bem complexo, né? Nós tentarmos converter aspectos filosóficos para serem trabalhados para uma determinada finalidade. Aqui é para finalidade é, didática, né? Educativa. Até porque o Hegel ele tem um momento, e a minha tese de doutorado era justamente tentar discutir isso, né? Como é que um, ele poderia fazer com que esse sistema filosófico, pudesse ser oferecido enquanto formação às jovens mentes
lá no ginásio de Nuremberg, onde o Hegel foi professor de ensino médio, né, o que seria o equivalente ao ensino médio, e foi conselheiro de educação, conselheiro municipal de educação, e foi depois diretor da escola, né, diretor do ginásio. E ele se entretém aí por alguns anos com essas discussões pedagógicas. Aí, em uma carta, ele escreve para uma pessoa, né, um dos seus amigos, dizendo que ele estava querendo escrever uma pedagogia política, que era justamente a inserção desse elemento de formação pedagógica no seu sistema. Mas nós não temos esse escrito, né? Então, eu fiz um trabalho de procurar no decorrer dos textos hegelianos alguns momentos em que ele discute esses aspectos mais educacionais. Aí eu encontrei alguns trechos na fenomenologia, na enciclopédia, na, na própria ciência da lógica, na filosofia do direito, na filosofia do espírito, aonde ele lança algumas reflexões que podem ser consideradas de âmbito pedagógico, e eu tentei, no final do trabalho, mostrar assim, olha, se Hegel pensasse uma escola, como é que ela seria? Então, qual seria o modelo de escola hegeliano? Aí eu lancei lá, é um modelo datado, certo? Mas é um modelo que serve muito para nós entendermos alguns aspectos. É um modelo provocativo, eu diria, certo? E em alguns textos meus, eu lanço até essa pergunta: será que o ideal da Bildung, da formação hegeliana, ainda nos é válido nos dias atuais? Né? Então, enquanto elemento para pensar políticas públicas, ele é muito válido. Enquanto um sistema para ser copiado e simplesmente transladado da Alemanha do século XIX para o Ceará do século XXI, aí é claro que é inviável, né? Mas enquanto para nós pensarmos políticas públicas e pensarmos a nossa realidade como ele fez com a realidade dele, então nesse sentido provocativo eu acho muito interessante, muito curioso isso, né? E é isso que eu estou tentando fazer aqui conosco, né? Afinal de contas nós estamos em um processo bem complexo de nós infelizmente passamos, né, a fase, deveríamos ter discutido bem mais a BNCC, mas isso nos foi, de certa forma, encurtado esse período. Né? Agora nós temos que discutir como implementá-la, e essa implementação ela tem que ser debatida de uma forma muito crítica. E como é que ela é convertida em currículo para ser aplicado em nossas salas de aula, cada um de nós professores, também é algo que tem que ser analisado de uma forma muito contextualizada. Né? E nesse sentido, o Hegel ele nos ajuda muito, porque ele sempre diz que o pensador, o filósofo, é filho do seu tempo, e mais do que filho do seu tempo, ele é filho do seu contexto. Então, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos da licenciatura que muitos elementos que eu trabalho nas minhas aulas, eles levarão para a sua realidade docente, mas eles têm que, antes de pensar em implementar uma metodologia ativa, um processo didático, uma discussão, um elemento, um contexto desse filosófico, eles têm que levar em consideração a sua realidade, eles têm que fazer a leitura da sua, da sua estrutura municipal, da sua estrutura escolar, da sua estrutura social, da sua estrutura econômica. Você tem que ler o o PPP da escola, você tem que conversar com seus colegas para trabalhar de uma forma multidisciplinar o que é que eles estão trabalhando, você tem que conhecer, sentir os seus alunos, para que aquele currículo ele seja execuível. Muita gente, por exemplo, tem vontade de dar uma de peripatético na escola, né? Só que se todos os professores quiserem ser peripatéticos e começar a sair com suas turmas para ficar passeando nos corredores da escola, isso daí vai atrapalhar as demais turmas, né? Isso vai atrapalhar o sistema da escola, o cotidiano da escola. Então você tem que parar e pensar.
o que é que eu posso fazer na escola, né? Qual é a dinâmica que eu posso fazer? Até para pensar uma dinâmica dessa, você tem que ser contextualizado. Não basta ter uma boa ideia. Então, o que o Hegel nos mostra é que para pensar políticas públicas de educação, para pensar políticas curriculares, para pensar aplicação de currículo, nós temos sim que pensar teoricamente, mas essa teoria ela não está desvinculada da história, da política, do social, da ideologia. Né? Então, no caso, não adianta nós ficarmos simplesmente no âmbito teórico. Então, nada disso que eu falei aqui não vejam como uma instância de âmbito teórico, certo? O Hegel ele não tinha essa pretensão. É instância de âmbito para o âmbito prático. E aí que vem o desafio, certo? O desafio do âmbito prático. E é no âmbito prático que nós vamos se chocar contra o muro, né? No âmbito prático, não vai, uma série de coisas não vão funcionar. Por quê? Porque a realidade não vai se curvar à nossa vontade, né? Nós temos que, assim como o escravo, construir na dialética, né? Nós temos que construir as soluções para as demandas de nossos desejos. E nós temos que fazer isso, e nesse processo de trabalho, nós temos que ensinar os nossos alunos a fazer isso também. Uma das partes, para encerrar esse discurso aqui, uma das partes da minha tese, que inclusive foi publicada, está disponível aí no site da Sertão Cult, na editora Sertão Cult, o conceito de Bildung em Hegel, vocês vão ver uma parte que é justamente o seguinte. O, o, a proposta hegeliana, ela, ela considera um. Deixa eu organizar aqui as ideias. A, a proposta hegeliana, ela considera que há três instâncias, está lá na filosofia do direito. Você tem a família, a sociedade e o Estado, certo? São três instâncias. Isso é a vida como ela é. Vamos usar a expressão do nosso literato brasileiro. A família, ela é a instância do amor. Na família, tudo é desculpável. Não existe limite para o erro, não existe limite para que você possa cometer excessos. Você sempre vai ser perdoado, você sempre vai ser acolhido, você sempre vai ser compreendido, porque é a instância do amor. Da mesma forma, você também ali vai ter que suportar, enquanto filho, você vai ter que suportar os, as imposições dos pais, né? As regras dos pais, as, as questões que os pais colocam, e inclusive às vezes até os castigos, né? E isso não precisa ser justificado para você. É uma instância onde as paixões dominam, certo? Então, o que você vai encontrar é: faça isso. Por que, mãe? Porque eu mandei. E pronto, entendeu? Então, a instância da família está permeada por isso. Na instância da sociedade, aí você tem as relações sociais, é onde a liberdade ela vai cobrar que você aprenda a respeitar as demandas dos outros. O reconhecimento mútuo ali é numa relação entre iguais, certo? E depois, aí nessa instância social, todos os seus erros, todas as consequências dos seus atos, elas vão gerar justamente não apenas compreensão agora, né? Ela vai gerar responsabilidade. Você vai ser responsabilizado por tudo aquilo que você fizer. E a sua responsabilidade pode gerar o quê? Culpa, né? Penalidades. Então não vai ser agora um simples pedido de desculpa, eu não faço mais, que vai resolver o seu problema. Tem outras instâncias agora que vão responder, você vai ter que responder. E nas instâncias governamentais, agora, no Estado, aí nós estamos falando no âmbito mais institucional, entre as instituições.
Aí subiu um pouco mais a regra das relações. Onde é que está a escola? Né? No meu trabalho, a escola está entre entre a família e a sociedade. A escola é um ambiente simulado de sociedade. Entende? Eu gosto de usar essa analogia. Por quê? Porque na escola você não vai ser tratado como na família, certo? Aonde você vai ser desculpado por tudo, mas também você não vai ser tratado como na sociedade em geral. Você está em formação. Então, o que é que o erro, o que é que as suas ações vão gerar na escola? Aprendizado, sempre, certo? Eles sempre vão gerar aprendizado. Então, se existe um local para você errar e aprender com seu erro, esse local é a escola. Ali você vai aprender as relações humanas, as convivências humanas. Ali você vai entender o que são limites. Ali você vai entender o que é disciplina. Ali você vai entender os seus objetivos, como realizar os seus objetivos, satisfazer os seus desejos, sem passar pelo, considerando o desejo dos outros, que é assim que vai ser na vida em sociedade. Ali você vai aprender elementos importantes para que você consiga resolver, trabalhar e responder às demandas dos seus desejos. Então, você vai ter aspectos culturais, informações, conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos. Então, a escola ela é esse grande momento de passagem, essa grande mediação, esse momento de reconhecimento de si. É ali onde a autoconsciência vai acontecer, certo? Então, é por isso que esses três elementos que eu coloquei, eles fazem parte, na minha concepção, do currículo escolar. Ele ali na escola, ali no currículo, tem que ser um momento de autoconscientização. Ali no currículo tem que ser um momento de trabalho, de concepção, onde a concepção de trabalho vai ser apreendida. E ali no currículo onde vai acontecer também o momento da formação cultural, entende? Então esses aspectos eles podem ser trabalhados, é, esses aspectos hegelianos podem ser trabalhados didaticamente, né, no currículo, né, enquanto ações, né, não apenas como fundamentos teóricos. Né. Ok, professor? Ok. Obrigado e parabéns aí pela apresentação, viu? Hegel é digamos assim, para usar uma expressão, terror para alguns alunos, né? O pessoal já se assusta só com o nome, nem se aventuram a ler. Eu, particularmente, eu gosto da leitura hegeliana, né? Apesar de no momento eu estar focado em outras leituras, mas eu queria parabenizar no começo você enganou a gente, disse que não era nada original. Para mim, é uma perspectiva bem original. Até hoje eu não vi nada que tente adentrar nessas questões, nessa relação que você tenta trazer entre os conceitos e a questão da educação. Meus parabéns e, mais uma vez, só agradecer a todos que participaram, que assistiram, ao pessoal do GEM, ao professor Eduardo, ao Marcondes, a Lídia, que hoje estava aqui por trás dos bastidores. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Ficamos abertos para o debate. Quem quiser discutir, nós estamos lá na universidade, aqui, né, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, nas nossas redes sociais. Sempre temos atividades. Cuidem-se, cuidem dos seus. Um abraço e até a próxima oportunidade.